Jesus falou que é conhecendo a verdade que a verdade nos libertaria. Amém? E quando você e eu não conseguimos perceber certas coisas, certas palavras, certas motivações, certas atitudes, certas pessoas, é que acabamos muitas vezes acreditando no engano e não vivenciando a experiência que Deus quer que tenhamos. Toda forma de engano roubará de você a experiência que Deus quer que você tenha. Amém? Quando Jesus fala de conhecer a verdade e a verdade libertar, ele está falando de uma experiência com a verdade. Não de um conceito da verdade, mas de uma experiência da verdade. Lembra de Paulo? Paulo tinha um conceito da verdade, mas enquanto ele estava preso nesse conceito, ele viveu limitado. Mas foi quando a verdade se manifestou a ele que ele foi liberto. Estou falando com gente viva aqui? Vamos ler aqui o texto de Gálatas no capítulo 5, a partir do verso 1. Vamos ler só até o verso 9. Diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes aonde? Na liberdade que ele te deu. E não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Aqui Paulo está enfrentando uma situação no qual os irmãos de Gálatas estavam sendo forçados a passarem pela circuncisão para que então eles pudessem ser aceitos por Deus. E a Bíblia diz que não é a circuncisão que faz alguém ser aceito por Deus, mas a fé em Cristo Jesus. E Paulo estava tendo que enfrentar esse problema aqui na igreja, porque alguns judeus, alguns estavam entrando no meio da igreja dizendo para eles que para eles serem aceitos por Deus, eles precisavam cumprir os preceitos de Moisés. A Bíblia diz que a graça e a verdade veio por meio de Jesus. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus. E Paulo estava tendo que tratar essa questão aqui com os Gálatas. E aí ele continua dizendo: de novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, ou seja, vocês que seguem a lei de Moisés, se vocês tentarem ser justificados pela lei de Moisés, vocês vão se separar de Cristo. Vocês caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Aí ele faz uma pergunta: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que o chama. Agora o verso 9 está que nós vamos falar nessa noite. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Amém? Feche seus olhos por um instante. Pai, te damos graças por sua palavra libertadora, reveladora, que nos traz a sua mente, que nos inspira, que nos liberta, que nos muda por dentro, muda o que pensamos, muda o que falamos, muda como agimos. Nós te damos graças porque é o seu Espírito, o Espírito da verdade, que abre a nossa mente para compreendermos o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Desde já, que a sua palavra venha sobre nós, assim como ela mesma diz, sendo poderosa e eficaz para separar e dividir nas nossas vidas aquilo que é teu e aquilo que não é teu. Pai, nós te damos graças pelo teu Espírito e por tua revelação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Repetindo o verso 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Querido, é preciso nós termos cuidado
para não comprometermos o ensino que nós temos recebido da parte de Deus. Quem aqui acredita que está recebendo a verdade de Deus na sua vida? Você tem que ter muito cuidado em guardar aquilo que Deus já mostrou para você que é a verdade. Pastor, como eu vou saber que o que Deus tem me mostrado é a verdade? A verdade gera frutos. A verdade manifesta. Repita comigo, a verdade manifesta. Se nós estamos crendo na verdade, não está havendo manifestação, e de fato estamos crendo na verdade, então não estamos praticando ela. Porque a verdade praticada é a verdade que manifesta algo de Deus nas nossas vidas. Amém? E nós temos que ter o cuidado, irmão, para não permitirmos com que outros ensinos, outras coisas, comprometam aquilo que Deus já nos tem revelado. O que Paulo está dizendo aqui para esses irmãos é que Paulo entregou a verdade de Deus para eles. Paulo fez uma clara separação entre a lei de Moisés e aquilo que Jesus veio trazer. Paulo, então, ele diz, olha, a lei não veio para salvar ninguém. E vocês estão tentando se basear na circuncisão, nos méritos da lei, e ninguém é salvo por meio da lei. Só pode ser salvo por meio da graça, através da fé em Jesus Cristo. E Paulo teve toda uma preocupação para que ele mantivesse aqueles irmãos crendo na verdade. Porque se aqueles irmãos deixassem de crer na verdade que um dia foi ensinado e voltassem para o antigo ensino, eles cairiam da graça, cairiam da verdade e voltariam a viver de maneira errada, de maneira enganosa. Por isso Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo estava protegendo o próprio ensino que ele estava trazendo para aqueles irmãos. E o que Paulo estava vendo acontecer eram pessoas entrando dentro da igreja com ensinos que pareciam a verdade, mas que acabavam comprometendo a verdade em si. Então ele diz, um pouco de fermento vai estragar a massa toda. Ou seja, vai fazer a massa passar do ponto. Vocês estão entendendo? A doutrina certa, querido, é o que gera a fé certa. Se você tem o ensinamento errado, a sua fé é errada. E não tem nada mais comprometedor nessa terra do que você viver acreditando errado. Por isso você precisa do ensinamento correto para que você então viva de maneira correta. Entenda, a doutrina errada gera a fé errada. E se você está aprendendo errado, você não vai conseguir extrair de Deus por meio da fé tudo aquilo que Deus quer liberar na sua vida. Por que muita gente não recebe, sei lá, a cura? Porque está construído debaixo de uma doutrina errada a respeito da cura de Deus. Por que muita gente não recebe o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? Porque ele está construído com a doutrina errada. Então a doutrina errada não permite com que a fé seja liberada e o tal possa provar e desfrutar da realidade de Deus para a vida dele. Amém ou não? E quando nós abandonamos o certo para abraçar o errado, o que nós estamos fazendo? Nós estamos abraçando o fermento. Que Paulo falou aqui. Porque os judeus naquela época, irmão, eram um povo bem versado nas escrituras, na lei de Moisés. Eles conheciam, tinham conhecimento. Então pessoas entraram para trazer algo em nome de Deus, mas se a igreja, se os irmãos da igreja recebessem aquilo que os judeus estavam tentando trazer, aquilo ia comprometer eles. Irmão, assim, eu não sei você, eu tenho plena consciência de que o que Deus tem nos ensinado é a verdade. E você tem que ter muito cuidado para não deixar outros ensinos errados comprometerem você. Levar você para outras direções e roubar você de Deus. Paulo, querido, ele ficou admirado com os irmãos de Gálatas, porque eles rapidamente abandonaram o evangelho que eles ouviram para abraçar outra coisa que não era o evangelho. Eu li o capítulo 5. Se a gente voltar lá para o capítulo 1, lá no verso 6 e 7, Paulo vai ficar assim perplexo.
Porque os irmãos de Gálatas ouviram o evangelho, mas rapidamente eles se afastaram daquele evangelho. Por quê? Porque eles passaram a crer em outra coisa que não era evangelho. Tinha aparência do evangelho, carregava o nome de Deus, mas não era aquilo que Cristo tinha vindo manifestar. E Paulo percebeu isso. E ele teve tanto cuidado, irmão, com aquilo que ele ensinava. E ele teve tanto cuidado em manter o povo acreditando na coisa certa. Paulo vai chegar a dizer lá no verso 8 e 9 algo seríssimo. Ele vai dizer assim, mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. O que é pregar um evangelho diferente? É alguém que vem com fermento, que acrescenta algo àquilo que Deus não está dizendo, ou que subtrai algo daquilo que Deus não está dizendo. Irmão, vou te dizer algo. Quem quer que você esteja ouvindo, se está subtraindo a verdade que você tem aprendido, é fermento. Se você está ouvindo alguém que está acrescentando de forma que invalida o que você está aprendendo, é fermento. Você tem que ter muito cuidado. E Paulo continua dizendo, como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Paulo levava tão a sério a doutrina, o ensino a respeito da fé, a respeito de Cristo, a respeito da graça, a respeito da justiça de Deus, que ele diz, olha, se vem alguém e prega um evangelho diferente do que vocês têm me ouvido pregar, esse tal seja maldito. E ele não fala só de anjos, ele diz, ainda que nós mesmos, ainda que alguém que venha do nosso meio, diga para vocês, pregue para vocês um evangelho diferente, não ouça esse tal. Porque senão, querido, ele vai fazer você passar do ponto. Deus não quer com que você passe do ponto, Deus quer que você fique pronto. Uma receita, irmão, passada do ponto não é bom. Eu não entendo como tem gente que gosta de comer macarrão assim, quase desmanchando, é bom? Eu gosto de macarrão ao dente, sabe? Macarrão mais firminho. Irmão, pensa em comer um macarrão assim, desmanchando, passou do ponto, você errou na receita. Deus não quer com que nada, nenhum tipo de ensino faça você passar do ponto. Ele quer deixar você pronto com a verdade. E esse mesmo cuidado Paulo teve com Timóteo, porque Paulo disse para Timóteo, Timóteo, atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso você salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Cuidado com quem você está ouvindo. Vou dizer de novo, cuidado com quem você está ouvindo. Porque se esse tal não tem cuidado da sua própria vida e da doutrina, e você dá ouvido para essas pessoas, elas vão fermentar você. Elas vão tirar verdades das quais você tem aprendido e vão começar a fazer você a duvidar daquilo que um dia você aprendeu. Vão começar a colocar em xeque coisas que Deus revelou a você e levantar questões, mas espera aí, será que é realmente assim? Irmão, repito, a verdade de Deus, ela manifesta aquilo que Deus fala por meio da sua verdade. Se Deus diz que Ele batiza com o Espírito Santo e você está ouvindo alguém que diz que não tem mais batismo do Espírito Santo, você está ouvindo a pessoa errada. Se Deus diz que Ele cura e você está ouvindo alguém que diz que Deus não cura mais, você está ouvindo a pessoa errada. Eu quero que você perceba que o que Paulo diz aqui para Timóteo, para ele atentar bem para a sua própria vida e a doutrina, Paulo está fazendo uma relação entre a doutrina e a nossa vida. E Paulo diz que essa relação salvará tanto a nós quanto aqueles que a ouvem através de nós. Se você está ouvindo alguém que está debaixo de uma doutrina errada, não só esse alguém que está te ensinando vai se perder, como vai levar você a se perder. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Tenha cuidado da sua própria vida e com a doutrina que você está ensinando. Tenha cuidado com a doutrina que você está ouvindo. Porque a doutrina que você está ouvindo vai trazer morte ou vai trazer vida para você. E eu desconfio que muitos de nós estamos ouvindo gente que está arrancando a vida de Deus de nós. Eu desconfio que muitos de nós estamos lendo coisas que estão roubando aquilo que Deus quer manifestar nas nossas vidas. Você consegue perceber, irmão, a importância de ouvir as pessoas certas e o ensino certo?
Sabe, irmão, eu acho que um dos maiores desafios que nós podemos encontrar é achar as pessoas que estão pregando a verdade e ficar com elas. O problema é que muitos de nós não queremos mais a verdade. E aí a gente não quer a verdade, a gente faz o quê? A gente vai buscar alguém que fale aquilo que a gente quer ouvir. E a Bíblia diz que chegaria o tempo em que isso aconteceria. Que muitos, não suportando a verdade, teriam comichões nos ouvidos, iam levantar mestres para si mesmos para falar aquilo que eles querem ouvir. Quando você encontrar alguém que é pela verdade, a Bíblia diz que nós não podemos nada contra a verdade, mas somente em favor dela. Quando você encontrar alguém pela verdade, fique com esse alguém. Você não gostou do que você ouviu, né? Ah, mas a verdade que o fulano me disse doeu, machucou. E ela faz isso mesmo. A verdade fere, machuca, mas cura, salva, liberta, transforma. Uma verdade que não te confronta, que não te machuca, que não te liberta, não te salva, é uma mentira mascarada de verdade. É um engano com aparência de piedade. Aí você me faz a pergunta: como eu sei que eu estou ouvindo a verdade? Jesus nos ensinou a reconhecer a árvore pelo quê, irmão? Pelo fruto, sim ou não? Então ouça o que eu vou te ensinar. Cada doutrina tem o poder de manifestação, ou seja, o ensino verdadeiro manifesta aquilo que está sendo ensinado. E isso não só vai acontecer mediante a 3 possibilidades. Se você está ouvindo a verdade, essa verdade tem que gerar alguma coisa na sua vida. Só não vai gerar algo na sua vida se 3 coisas estiverem acontecendo. Ou o que você está ouvindo é um erro, ou quem está ouvindo não está praticando, ou de quem você está ouvindo ainda é só uma teoria e não se tornou uma realidade experimentada. Vou repetir. Se o que você está ouvindo de mim aqui agora é a verdade, só tem 3 possibilidades da verdade não se manifestar na sua vida. Quantas? 3. Ou o que você está ouvindo é um erro, eu não estou ensinando a verdade de Deus para você. Ou é a verdade que você está ouvindo, mas você não está querendo praticá-la. Ou então, querido, quem está ensinando a verdade é só uma teoria e não é algo experimentado. Uma dessas 3 coisas. E se nós não estivermos debaixo de nenhuma dessas 3 coisas, pode ter certeza, a verdade vai gerar frutos na sua vida. A verdade vai manifestar alguma coisa em você. O ensino errado não manifesta a coisa certa. Quem ouve e não pratica, não experimenta. E repartimos somente o que experimentamos. Você acha que os discípulos de Cristo repartiram o quê, irmão? Teoria? Os discípulos de Cristo repartiram as realidades experimentadas e comprovadas por eles. Lá em João, 1 João, no capítulo 1, verso 1, olha o que ele diz lá, do verso 1 até o 3. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Do que eles estão falando aqui? Eles estão falando, nós estamos compartilhando, não é uma teoria de Cristo. Nós estamos compartilhando uma experiência, uma vida, uma vivência com Cristo. Vocês estão aqui? Agora, se eu ensino uma teoria, uma verdade que é uma teoria, eu não vou conseguir repartir com você a experiência. Eu vou repartir com você o quê? Teoria. E é muito provável que você fique nessa mesma teoria que eu. Agora, irmão, se eu experimento algo e eu estou repartindo com você, isso tem que se manifestar. E se não se manifestar, é porque você não está querendo praticar o que você está ouvindo. Se eu reparto só teorias sobre Deus, a possibilidade é que as pessoas tenham somente teorias a respeito dele. Lembra de Jó? Embora Deus fosse uma verdade para Jó, ele ainda não havia experimentado uma realidade de Deus. Foi isso que Jó disse. Qual foi a expressão dele? Eu te conhecia por ouvir falar. Irmão, o entendimento de Jó a respeito de Deus era verdadeiro.
Só que ele não tinha uma experiência real com Deus. Quando foi que o discurso de Jó mudou? Quando a verdade se tornou uma realidade experimentada. Não uma teoria. Muitos de nós aqui, sabemos, muitos de nós aqui, você está aí ouvindo a palavra, você está julgando, e você tem que julgar mesmo, amém? Amém ou não? Você tem que julgar, não é só de fora, não. Você tem que me julgar também, irmão. Pelo amor de Deus, não vai acreditando em tudo, não. Porque eu também sou limitado. Tem coisas que eu estou limitado. Julgue a mim também. Mas veja, para Jó, a verdade que ele conhecia só se tornou uma realidade quando ele viu, quando ele experienciou, quando ele vivenciou. Então o discurso dele mudou. Eu conhecia Deus de ouvir falar. Muitos de vocês aqui têm uma teoria da verdade. Esse negócio que o pastor está falando não é bem assim. Eu quero saber de uma coisa. Essa teoria da verdade que você tem, você já experimentou ela? Porque se você não experimentou, é só uma teoria. Às vezes você está ouvindo algo de alguém que experimentou. E você está aí, carregando uma doutrina, um ensinamento, um entendimento que não vai fazer a sua vida romper. Quem quer ter a sua vida rompendo aqui? Irmão, cada um de nós aqui tem áreas que a vida está travada. Seja no relacionamento, seja no pessoal, no profissional, no familiar. Por que a nossa vida não está rompendo? Doutrina errada. Entendimento errado. Às vezes o fermento, às vezes você ouviu alguém que você não deveria ter ouvido. Às vezes você leu algo que você não deveria ter lido. Então você está acreditando na coisa errada. Essa expressão de Jó, eu te conhecia por ouvir falar, demonstra um conhecimento verdadeiro, porém limitado, que deixou de ser limitado quando seus olhos o viram, ou seja, ele teve a experiência de vida com Deus. Eu costumo dizer que o que algumas pessoas precisam de uma experiência profunda e real com Deus, irmão. Sabe, é o que você está precisando, é o que nós estamos precisando, de uma experiência profunda e real com Ele, vindo da verdade. Sabe por quê? Porque o diabo também proporciona experiências espirituais para as pessoas, mas no erro. Você precisa de experiências dessa verdade que você diz carregar. Se você descarregar essas verdades e não tem experiência, é só uma teoria para você, irmão. Agora, se você tem a verdade, você tem que começar a experienciar coisas de Deus, amém ou não? Alguns precisam ter experiências com o céu. Essa semana mesmo eu tive uma experiência. Mais uma, né? Já tive várias experiências com o céu. Essa semana mesmo eu estava no céu com Jesus. Jesus estava me falando algumas coisas e eu chorava, irmão. Eu chorava, assim, copiosamente. Eu chorava tanto que quando eu despertei, que eu acordei, parecia que eu ia continuar chorando. Você tem que ter experiências com o céu. Amém ou não? Alguns talvez vão precisar, irmão, de experiência com o inferno. Para mudar de vida. Sabia? Porque às vezes Deus está tentando te mostrar, tentando te levar a ter experiência com o céu, você não quer? Então talvez Ele te mostre uma experiência com o inferno e aí você reconsidera os seus caminhos. Você quer ver? Quem já ouviu falar de um pregador chamado Jonathan Edwards? Se você não gosta de ler e de estudar, você nunca ouviu falar. Esse pregador tem um sermão que ficou extremamente conhecido no mundo todo, que chama Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Diz que enquanto esse cara pregava, a igreja, alguns na igreja começaram a cair em prantos, em arrependimento, e chamar o povo a arrependimento, e outros, olha só, olha o que eles dizem, que outros, enquanto ouviam Edwards pregar, eles tiveram a nítida sensação, alguns tiveram uma visão do chão abrindo debaixo dos pés dele e eles caindo no inferno. Outros que se agarraram nas pilastras da igreja, porque eles tinham a sensação de que estavam sendo puxados para dentro do inferno. Quem já teve a experiência aqui de ir para o inferno? Você nunca teve? Vamos lá, vamos fazer quem já teve a experiência de ir para o céu aqui? Não, eu vou perguntar de novo. Quando você teve a experiência de ir para o céu aqui? Rapaz, dá para encher os dedos de uma mão. Só isso? O resto está tendo experiência com o quê?
Você está há quantos anos na igreja que você não tem experiência com as coisas de Deus, irmão? A verdade gera experiência. Que verdade é essa que nós não estamos experimentando? Quando já tiveram experiência com o inferno? Eu já, irmão. E numa delas eu estava indo para lá. Irmão, é sério. Talvez algumas pessoas aqui estão precisando conhecer o inferno para saber como é que é lá, para nunca querer ir para lá. O fato, querido, é que você tem que começar a desfrutar das coisas que você tem ouvido. O meu problema com muita gente é que eles estão querendo ensinar o que não experimentaram e não aprenderam. Por isso você tem que ter cuidado com muita gente que você ouve, irmão. Com muito conteúdo que você lê e que você consome. Porque muitas vezes isso é fermento na sua vida. Porque essas pessoas estão falando de algo que elas não experimentaram e que não aprenderam. E é por isso que eu tenho um problema com muita gente querendo ensinar aquilo que não aprendeu. Alguém, querido, pode até ter o ensino correto, mas se não tem a prática, ele não vai desqualificar a verdade, mas ele vai se desqualificar para ensinar. Você pode ouvir alguém, irmão, que está falando a verdade, mas se aquela verdade não é verdade na vida dele, ele está desqualificado para aquilo. Por isso Deus quer levar você a experiências com Ele. Para que eu e você possamos falar como os apóstolos falaram. Aquilo que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, as nossas mãos apalparam. E nós presenciamos a respeito da palavra da vida, isso nós testemunhamos. Você só pode ensinar sobre perdão, querido, se você de fato estiver perdoando. Agora, você vai encontrar um monte de gente no meio do seu caminho querendo ensinar para você sobre perdão e não perdoa. E se você parar para ouvir essas pessoas, ela vai ser um fermento na sua vida. E tantas outras coisas. Você vai ouvir gente falando de prosperidade, mas que é avarento. Essas pessoas se desqualificam. Uma boa parte dos cristãos de hoje não possuem filtro, ou melhor dizendo, discernimento. Para eles, basta alguém estar bem vestido, com um diploma de teologia e com alguns livros atrás de si em seus vídeos, que tudo que disserem é lei. Irmão, a minha grande questão hoje não é só ensinar você aqui. O meu grande problema hoje não é você vir aqui sentar e me ouvir, isso não é o meu grande problema. Meu grande problema hoje é o que você consome fora daqui. E o problema é que muitos dos cristãos não têm filtro. Eles não têm discernimento. Eles abrem lá o YouTube, eles vão ver um vídeo, vão fazer um curso, aí vê lá um cara vestido, bem vestido, com um diploma de teologia, com um monte de livro atrás dele, e tudo que aquele cara fala é lei. E o fulano não tem um filtro para julgar se o que está ouvindo é verdade ou não. Aí acaba recebendo fermento. E a vida vira uma bagunça. A verdade, querido, ela vai ajustar você. Ela não vai tornar você alguém assim, sabe, cheio de dúvidas. A verdade vai descomplicar, ela vai revelar as coisas para você. Ela vai descomplicar as coisas para você. Só que a gente ouve uma coisa, ouve outra coisa, ouve outra coisa, e ao invés das coisas ficarem mais claras, ficam mais escuras. O que está acontecendo com a gente? É o fermento que está estragando a massa. Sabe, irmão, há tipos de pessoas que nós não deveríamos parar para ouvi-las. Mais à frente eu vou falar dessas pessoas. Mas esses que parecem ser os maiorais são os mais perigosos. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. As maiores heresias não vieram de homens pequenos e sem relevância. Não. As maiores heresias, os maiores enganos e os maiores fermentos vieram de pessoas que mais se expuseram e pareciam ter mais conhecimento. Não são aqueles que têm pouco conhecimento geradores de fermento, de heresia. São aqueles que têm muito conhecimento. Porque quem muito sabe, muitas vezes também pode estar sabendo errado. Tem uma frase dita por um filósofo chamado Humberto Eco, onde ele dizia, talvez soe um pouco ofensivo a palavra dele, mas ele dizia assim, que a internet hoje deu voz para uma legião de imbecis. E eu sinto dizer que é verdade. É sério. Tem um monte de gente que você ouve hoje na internet que só está atrapalhando a sua vida. Que está colocando em xeque a verdade que Deus está trazendo para você para te libertar.
E aí você não sabe se você crê nisso ou se você crê naquilo. Não, mas peraí, eu fui na igreja, o pastor ensinou assim, mas eu ouvi o fulano de tal ensinou assim. Quem que eu fico? Com qual verdade eu fico? A internet, irmão, deu voz para um monte de gente que não sabe de nada. Mas porque parece bonitinho, porque tem teologia, porque tem um monte de livro atrás de si, o que eles falam é como se Deus estivesse falando, só que não. Nem sempre os maiorais vão estar certos em tudo. Pelo contrário, querido, Jesus vai dizer algo que lá na frente eu vou citar para você, algo bem importante. O fato é que hoje nós temos muita informação, e o conhecimento tem se multiplicado inúmeras vezes. Só que não basta só conhecimento. Nós precisamos receber a revelação do Espírito Santo que traz o entendimento da verdade. Se você está ouvindo pessoas que não estão trazendo o entendimento, que fazem você se aproximar mais de Deus, viver mais para Deus, mais fruto do Espírito Santo ser gerado na sua vida, você está ouvindo as pessoas erradas. Se você está ouvindo pessoas que ao invés de dizer assim para você, anda a segunda milha, dá outra face, você está ouvindo pessoas que ao invés de dizer isso para você, está ouvindo assim, não é mais na cara dele não queira ver ele nem pintado de olho, você está ouvindo as pessoas erradas. Porque Jesus ensinou você a perdoar 70 vezes 7. Andar a segunda milha, dar outra face. Jesus ensinou muito que um monte de gente está ensinando o contrário. Não vai ser útil para vocês virem aqui me ouvir 2 vezes na semana, querido, se durante a semana toda vocês ouvem alguém que pensa totalmente o oposto, no sentido de não crer a mesma coisa. Que dificuldade, irmão. Por isso que eu falo que o meu problema não é aqui, é fora daqui. Você vem para cá, por exemplo, e você ouve eu falar do Espírito Santo. Quem acredita no Espírito Santo aqui? Aí você sai daqui, você vai ouvir um fulano que não acredita no Espírito Santo, nos dons do Espírito Santo. Você não se ajuda e não me ajuda a te ajudar. Eu não sei se vocês já perceberam, eu sou muito convicto daquilo que eu ensino, irmão. E não é qualquer um que me faz recuar do meu ensino, não. Não interessa se ele tem título, não interessa se ele escreveu livro, não interessa se ele é famoso na internet, não me interessa. Se eu sou convicto de uma verdade, ninguém arranca essa verdade de mim. Era para você ter dado um amém mais empolgado, sabe? Porque Paulo falou ainda que um anjo do céu viesse e pregasse uma outra suposta verdade, esse seja maldito. Aí a gente olha para os grandes, a gente fala assim, tudo que esse cara está ensinando é verdade. Quem te disse? Quem foi que te falou? O nosso erro, irmão, é achar que Deus revela a verdade só para os grandes e aqueles que estão em destaque. Jesus vai dizer algo em Mateus 11:25. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Não é só os grandes que estão sabendo das coisas, não. Os pequeninos, Deus também tem revelado as suas verdades. Só que muitas vezes, você olha para um pequenino que está te ensinando algo, e aí você ouve um grande, aí você deixa o que o pequenino está te ensinando da verdade e fica com o que o grande está te ensinando da verdade. Ou melhor, do erro. Nem tudo Deus revela para os grandes, não. Deus revela para os pequenos. Por isso não adianta vocês virem aqui me ouvir falar do Espírito Santo e seus dons, vocês ficam ouvindo esse povo que diz que não crê no Espírito, nos dons dele. Quantos aqui de vocês já ouviram algum ensino sobre o cessar dos dons do Espírito? Quantos? Vocês nunca leram? Nunca? Eu me preocupo, o que vocês ficam fazendo nas redes sociais? Eu me preocupo. Eu me pergunto, como que vocês gastam o tempo de vocês? Qual é o tipo de material que vocês estão tendo contato ali o tempo todo? Que livro vocês estão... O que vocês estão fazendo? Mas tem um monte de gente aí, irmão, que prega contrário àquilo que nós ensinamos. Eles diminuem a pessoa do Espírito. Eles invalidam os dons do Espírito. O que eu ensino aqui, irmão? Eu ensino tudo o contrário disso. Eu ensino que os dons que operavam lá continuam operando agora. Mas aí você escolhe ouvir esses quadrados, aí sabe o que acontece? O fermento deles estraga a sua massa. Porque você passa a pensar assim, não, mas o pastor lá na igreja falou que o batismo no Espírito Santo é para mim. Mas eu ouvi o fulano de tal que tem 1 milhão de seguidores, ele fala que nem todo mundo vai ser batizado no Espírito Santo, porque os dons já cessaram.
Aí você nunca recebe o dom de Deus de falar em outras línguas porque você foi fermentado com a doutrina errada. O fermento, irmão, é tão comprometedor que ele faz pessoas passarem do ponto, podendo causar até divisão. Se atenta ao que eu vou dizer agora. Uma pessoa cheia de fermento, ela não só compromete a sua vivência com Deus, mas ela pode comprometer a sua vivência com as outras pessoas. Alguém cheio de fermento é alguém que traz divisão aonde quer que esteja. E essa pessoa pode colocar umas contra as outras, não só no que diz respeito à doutrina, bem como levar pessoas a tomarem um lado de um contra o outro. Olha, Paulo, ele disse isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 3. Se eu não me engano, foi o capítulo 3. Paulo disse que havia irmãos na igreja de Corintos, em que uns diziam assim, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Sabe por que Paulo chama esse povo de carnais? Só que o problema não era só carnalidade. Ali tinha um fermento. Porque uns diziam que o ensino de Paulo era o certo. Outros diziam que o ensino de Apolo era o certo. Outros diziam que o ensino de Cefas era o certo. Outros diziam que o ensino de Jesus era o certo. Tinha fermento ali. E aquele fermento estava fazendo o quê? Levantando partidarismo no lugar. Não, é como se alguns aqui dissessem assim, eu sou do pastor Leandro, e o outro dissesse, não sou do pastor Leandro, não, eu sou da Ana. Ou o outro dissesse, não sou da Ana, não, eu sou do pastor Cícero. Não sou do pastor Cícero, não, eu sou do Otávio. Por quê? Por que havia isso dentro da igreja? Porque havia doutrinas erradas, fermento, que estava fazendo com que as pessoas criassem um partidarismo dentro do corpo de Cristo. Paulo também vai dizer algo em Romanos 16, versos 17 e 18. Rogo-vos, queridos irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e levantam obstáculos à doutrina que aprendestes. Olha isso aqui. Levantam obstáculos à doutrina que aprendestes. Ou seja, eu ensino algo para você, aí você vem e ouve outra pessoa que está levantando um obstáculo àquilo que eu estou te ensinando. Aí ele diz assim, afastai-vos dessas pessoas. Porquanto essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas sim os seus próprios desejos, mediante palavras suaves de bajulação, enganam o coração dos incautos. Esses obstáculos ao qual Paulo fala, são ensinamentos à parte do que já havia sido ensinado. São pessoas que carregam fermento e que estragariam a massa de quem lhes desse ouvidos. Eu vou te dar uma palavra. Pare de ouvir qualquer pessoa, não interessa quem seja. Pare de ouvir qualquer pessoa que prega contra o Espírito Santo e os dons dele. Pare de ouvir essas pessoas. Porque elas vão estragar você. Porque, irmão, alguém que diminui o Espírito Santo ou invalida está roubando tudo de Deus na sua vida. Porque a sua vida nessa terra, para ser vivida como Deus quer e no propósito dela, depende 100% do Espírito Santo. E se alguém rouba algo do Espírito Santo, se alguém diminui algo do Espírito Santo, ele está roubando tudo de você. Não ouça essas pessoas. Jesus, certa vez, vai chamar o ensino dos fariseus e saduceus de fermento. Mateus 16, 12. Jesus diz lá, então entenderam que não estavam lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e saduceus. A recomendação de Paulo aos irmãos é que eles fiquem longe de gente assim, que se opõe à verdadeira doutrina. Fique longe de gente que está cheia de fermento, que vem para estragar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Pastor, mas agora mesmo você falou para não ficar longe de pessoas, para você, porque você citou aqui o exemplo do que Jesus disse, andar a segunda milha, dar outra face, perdoar. Paulo está dizendo, afaste-se do tipo de doutrina errada. Afaste-se do tipo de doutrina errada. Como é que você vai resistir a uma doutrina errada, irmão? Porque muitas vezes ela tem aparência de verdade. É simples. Olha para aquilo que as pessoas têm te ensinado e olha para o fruto na vida delas. Porque se o que elas têm ensinado não tem fruto, elas estão debaixo de erro. Então a minha recomendação é que você pare de ouvir algumas pessoas, ao menos não dê crédito a quem pregue contra o Espírito Santo e os seus dons. Porque tudo que precisamos nessa vida se resume à pessoa do Espírito e o que ele traz consigo.
Lembra que eu disse que tem pessoas que devemos parar de ouvir? A primeira é aquelas que possuem uma doutrina que diminui ou roubam quem Deus é e o que ele faz. Essas pessoas carregam um fermento que te comprometerão. O outro tipo de pessoa também carrega um fermento. E aqui eu quero que você preste atenção. Porque tem um fermento que a gente não percebe e que estraga muito as outras pessoas, chamado motivações. Não tem só gente com a doutrina errada, com o ensinamento errado, chamado de fermento. Tem gente com o fermento das motivações erradas. Olha para mim. Preste atenção no que eu vou te dizer. Tem gente que, se você parar para ouvi-las, elas te colocarão uns contra os outros. Porque a motivação dela está errada. Gerando em você uma resistência a respeito de alguém que não se justifica. Você já, assim, olha para você ver se não é verdade. Você já parou para ouvir uma pessoa falar para você a respeito de outra e você nunca teve nenhum problema com aquela outra pessoa e do nada você tem um problema com aquela outra pessoa? De onde veio esse problema? Veio daquele indivíduo que você ouviu com motivações erradas. E o fermento das motivações que estava nele pegou em você. E aí, do nada, você não sabe porque você está com raiva daquela pessoa. Você não sabe porque você está com receio daquela pessoa. Porque a motivação de alguém pegou você. Você tem que ter cuidado, irmão, porque tem um monte de gente sorrateira, com as motivações erradas, andando nas trevas, disseminando em oculto as suas palavras. Cuidado, irmão. Guarda seu coração. Guarda seu coração das palavras de outro. Porque você vai encontrar um monte de gente no seu caminho para te chamar para reuniões secretas, para falar inverdades a respeito dos outros para você. Cuidado. Essas pessoas estão fomentando e fermentando a sua vida com o espírito errado. Que quando você perceber, você está contra os outros e nem sabe o porquê. Mas eu sei. Foi porque você recebeu o fermento de gente com motivações erradas. Se você nunca teve, olha para mim. Se você nunca teve um problema comigo, eu vou me usar como exemplo. Se você nunca teve um problema comigo e do nada, sem eu ter te feito nada, você começa a ter problema comigo, muito provavelmente você está ouvindo alguém que tem problema comigo e está com a motivação errada tentando passar para você. O nome disso é fermento. Aprenda, querido, a não permitir gente que não conduz a sua própria vida querer conduzir a sua. Gente que não conduz suas próprias emoções quererem conduzir as suas. Nós deveríamos nos preocupar com gente querendo ensinar. Deveríamos nos preocupar com gente querendo ensinar quando eles mesmos estão sendo reprovados no que ensinam. Não, peraí. Isso é fermento. E você vai ter um monte de gente no seu caminho, chegando até você, querendo ensinar coisas para você, sendo que elas mesmas são reprovadas naquilo que estão ensinando. Aí o fulano quer falar de não sei quem, porque ele viu alguém fazendo algo errado, só que ele faz a mesma coisa errada e quer ensinar os outros. Gente querendo te mostrar a verdade quando vive no erro. Querendo te ensinar humildade quando é orgulhoso. Gente querendo se passar por justo, mas só vive debaixo de justiça própria. Essas pessoas fermentam outras. O problema não é só o fermento da doutrina, mas o fermento das motivações. E a única forma de lidar com essas coisas é ter cuidado da própria vida. É o que Paulo diz para Timóteo: tem cuidado da sua própria vida e da sua doutrina. E nós não podemos permitir todo mundo falar na nossa vida. Irmão, olha, tem algo que você talvez não seja capaz de impedir, com que as pessoas falem com você. Mas uma coisa você pode impedir: não dar crédito a tudo que te falam. Eu sou incapaz de impedir todo mundo de falar na minha vida. Irmão, tem muitas vozes. Tem a sua, tem a minha, tem a do mundo, tem a do sistema, tem da religiosidade, tem do diabo. Tem um monte de voz querendo falar comigo. Eu não consigo impedir todas essas vozes. Mas eu posso escolher no que eu vou crer. E se eu parar para dar ouvido a esse monte de vozes, eu vou ser alguém sempre fermentado, fora do ponto.
Então, aprenda pela palavra, aprenda pelo Espírito Santo, aprenda com quem preza pela verdade. Julgue o que você ouve, principalmente, ouça a Deus sobre cada coisa. Você acha que eu tenho problema? Vamos lá, vou terminar. Você acha que eu tenho algum problema de você sair daqui e julgar cada palavra que eu disse? Eu não tenho. É exatamente o contrário, eu quero que você faça isso mesmo. É isso que eu quero que você faça. Saia daqui e julgue, vai para a Bíblia. Pega a sua Bíblia, vê se o que eu estou falando está de acordo com o que a Bíblia ensina. Se não tiver, joga fora. Mas se tiver, absorve, receba. Você tem que aprender, querido, a respeito de cada coisa, buscar o conselho de Deus. Deus, eu ouvi tal coisa que me deixou em dúvida. O que é que o Senhor diz a respeito disso? Porque quando você faz isso, você está demonstrando que tem cuidado de si mesmo. Porque quem recebe tudo que ouve, não está se preocupando com a própria vida. Se você recebe toda forma de palavra que alguém traz a você a respeito do outro e você não julga o que você está ouvindo, você não se importa com a sua própria vida. Esses dias eu estava falando com a pessoa, eu tenho um seríssimo problema, irmão. Eu tenho um seríssimo problema. E isso, para mim, talvez é uma das minhas maiores fraquezas. Eu vou terminar com isso. Uma das minhas maiores fraquezas é essa aqui, ó. Eu tenho um seríssimo problema com gente que ouve só uma parte e não ouve a segunda parte e ela compra o lado daquela parte que ela ouviu sem ouvir a segunda parte. Essa pessoa cai no descrédito total para mim. Porque a Bíblia diz assim que o primeiro a falar, ele sempre parece ter razão, até que vem o segundo e defenda a sua causa. A Bíblia diz que não é sábio você ouvir e julgar sem ter ouvido os dois lados. Se Salomão, lembra de Salomão quando teve que resolver aquela pendência assim que assumiu o reinado, o trono, daquelas duas mulheres que tinham 2 bebezinhos, que elas foram dormir à noite, que uma rolou sobre seu filho que matou, depois ela pegou o filho da viva e foram lá para Salomão para poder resolver o problema, lembra? Sabe que hora que Salomão decidiu alguma coisa? Depois que ouviu as duas partes, não depois que ouviu uma só. Ele precisou ouvir as duas partes para decidir algo. E eu tenho um seríssimo problema com gente assim. Você tem que ter filtro, irmão, discernimento. Quando alguém chegar a você para querer te ensinar alguma coisa, ou para querer falar algo de alguém, você pode até ouvir, mas não tome aquilo como sendo a verdade sem você ouvir o outro lado, ou sem ao menos você ouvir a Deus. Senão você vai estar comprando um fermento que está na vida do outro e que vai prejudicar você. Quem entendeu? A minha preocupação, irmão, ainda que eu não seja um cara assim tão profundo como eu gostaria ou como eu poderia, a minha preocupação sempre foi ensinar a verdade para vocês. Sempre foi. Houve alguns momentos, eu me recordo, umas 2, 3 vezes isso aconteceu, em que eu ensinei algo errado para a igreja. E o Espírito Santo me mostrou e me ensinou o certo. Ele falou, vai lá e corrige diante de todo mundo. Porque se você ensinou diante de todo mundo, você deve corrigir diante de todo mundo. Porque eu tenho a preocupação de estar debaixo da verdade e vivê-la, e ensinar você a estar debaixo da verdade e vivê-la também. Agora, nem todo mundo vai ter essa preocupação com você. Sabe por quê? Porque não tem preocupação da própria vida. Ouve todo mundo, acredita em tudo. O pastor Heber usava a expressão de pessoas que ouvem todo mundo, ele chamava de coxa de retalhos. Sabe o que é uma coxa de retalho? É um pedacinho de um pedacinho de outro, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, e a pessoa nunca tem aparência de nada, ela nunca se parece com nada. O que Deus quer formar em você se parece com alguma coisa. Tem a cara da verdade. O que Deus quer formar em você está no ponto certo. Mas para estar no ponto certo, você tem que ouvir as pessoas certas. Então, querido, da próxima vez que você parar para ouvir alguém, e aqui eu digo isso com muito cuidado, da próxima vez que você parar para ouvir alguém que está contrariando tudo que você tem aprendido, questione, julgue e principalmente ouça Deus a respeito daquilo. Porque senão, querido, a doutrina errada vai te fazer ter um estilo de vida errada.
Você está sendo conduzido por aquilo que está construído em você, irmão. Você não pensa só baseado naquilo que você aprendeu. Você crê baseado naquilo que você aprendeu. Você caminha baseado naquilo que você aprendeu. Por isso a minha preocupação é sempre trazer a verdade para você. Amém? Que a sua preocupação sempre também seja conhecer a verdade. Você recebe essa palavra? Fica de pé do seu lugar.